No programa de hoje nós vamos conversar com o prefeito da cidade de Ceará Mirim, importante cidade da região metropolitana de Natal, Antônio Peixoto, que já está aqui conosco, a quem nós agradecemos a presença. Tudo bem, Peixoto? Boa tarde, Pinto. Para nós é um prazer imenso mais uma vez estar aqui com você e podermos dar esclarecimento ao nosso querido povo do Estado do Rio Grande do Norte a respeito do que tem sido a nossa administração, as aflições, né, que nós temos passado, não somente eu, mas alguns outros prefeitos, porque realmente a situação dos municípios é uma situação difícil e é sobre isso que a gente está aqui para falar. A profissão do senhor na área de segurança, o senhor é delegado e ganhou inclusive bastante notoriedade na sua profissão. E eu lembro, este repórter que vos fala, ele entrevistava como delegado, o senhor era muito mais animado do que como prefeito. Com certeza. Primeiro é o seguinte, eu amo a minha profissão, sempre amei, sempre vou continuar amando. Gosto de fazer segurança, não é que eu não gosto de fazer política, também gosto. Agora, como delegado, a gente executava, a gente tinha uma missão, às vezes missões muito difíceis, mas eu resolvia. Mesmo diante das dificuldades, a gente conseguia resolver, porque a gente estava na frente, comandando essa coisa toda. Como prefeito, a coisa é mais complicada. Por quê? Porque você não depende somente de você. Você depende dos outros e, além disso, você depende de recursos para realizar. E quando você depende desse recurso para realizar e esse recurso não vem, aí fica difícil. Então, eu ficava muito empolgado realmente nas minhas atividades policiais. Gostaria de estar muito empolgado à frente da prefeitura. Mas, infelizmente, esse período que nós pegamos, um período muito difícil em termos de recursos financeiros, em termos de receita, e com isso a gente está do jeito que está. Mas eu gostaria realmente de estar muito empolgado com atividade política, porque também adoro política, gosto de fazer política. Agora, infelizmente, a gente não faz nada sem o recurso, sem o financeiro. É o que está faltando, não só no município de Ceará Mirim, mas em todos os municípios brasileiros, e principalmente os municípios do Norte e Nordeste. Sul, Sudeste ainda tem município que é industrializado e aí tem outras fontes de arrecadação e, portanto, eles estão realmente um pouco melhor do que os municípios Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas os municípios Norte, Nordeste e Centro-Oeste, todos eles estão... Os que sofrem mais são os que sobrevivem apenas de fundo de participação. O fundo de participação do município é importante. Onde não tem indústria, consequentemente, não tem arrecadação como significativa, como ICMS, por exemplo. É verdade. A maior fonte de recursos do município, né, na sua maioria, é o fundo de participação. E aí, com a crise mundial, que afetou também o nosso país, o presidente, com o objetivo de garantir a empregabilidade, deu isenção de alguns impostos, dentro dos quais o IPI, que foi o mais significante, redução de alíquota do imposto de renda, e esses dois impostos servem de base para transferência aos municípios. O FPM e transferência aos municípios e aos estados. E por isso que ela caiu. Eu tenho a ideia, Ceará Mirim, de 2003 a 2008, os municípios, o FPM, ele cresceu em média 15% ao ano. 15% ao ano. Se tem mantido essa perspectiva de crescimento, em 2009, Ceará Mirim era para ter recebido 47 milhões, porque em 2008 tinha recebido 40. Nós recebemos 37, 3 a menos do que 2008 e 10 a menos do que da expectativa. Né? E 2010, se tem mantido a onda de crescimento, a gente era para ter recebido 54 milhões, mas nós não vamos chegar aos 40 de 2008. E aí, Pinto, você pode ver a dificuldade que o município... É difícil fechar a conta. Não tem como fechar. Quer dizer, em 2 anos a gente perdeu 24 milhões, significa dizer 1 milhão a cada mês. Aí a gente teve aumento de salário mínimo, que saiu de 2008 de 300 e pouco para 510 e agora, né, a gente vai aumento para 540 e o próximo mês 545. Então, isso vai aumentando a folha de pagamento, o gasto com o pessoal, e tudo aumentou. Né? Só a nossa receita, a receita do município que diminuiu. Como fechar essa conta? Fica difícil. Aí o senhor tomou uma medida um tanto quanto considerada drástica. O senhor demitiu todo mundo e
e passou a paulatinamente refazer a equipe. É verdade, eu exonerei todos os cargos comissionados. Na verdade, a exoneração foi pertinente aos cargos comissionados, secretários. Quantos no total? Em torno de 293, né? Mas aí a gente teve que ir nomeando à medida do possível. Também não pode paralisar. Não pode, de maneira nenhuma. Não se a administração, a gestão, se faz em conjunto. Sim, né? com certeza. E um município grande como o nosso, que a gente tem mais de 90 comunidades rurais, é impossível que o prefeito administre só. Então a gente nomeou alguns secretários, a gente tinha 13, nomeou já 11, os outros a gente não vai nomear, os outros 2. A gente não nomeou mais secretário adjunto e tinha outros cargos de coordenação que também a gente não nomeou. Então, a gente nomeou aí em torno de 70% do que a gente havia exonerado, para enxugar mais ainda a máquina. No primeiro momento, a gente segurou isso por um mês, passou um mês, economizou em torno de R$300 mil no primeiro mês, mas teve que ir aos poucos nomeando, como nós já falamos. Mais uma medida que nós tomamos, porque havia necessidade de se tomar, e naquela época, inclusive, eu fui entrevistado aqui por você, Pinto, e eu dizia que era inevitável que outros municípios adotassem a mesma medida. Parece que outros municípios já estão trabalhando nessa direção. Com certeza, alguns já fizeram. Inclusive eu soube, através de um amigo nosso, que a prefeitura de Felipe Guerra, o prefeito exonerou a todos, e que agora nem secretário ele está tendo, ele está administrando só. Certo? Então, e outros vão tomar essa medida. Eu não sei se isso é verdade, mas eu acredito que sim, porque pela situação que a gente vê os municípios, todos vão ter que tomar essa medida. Alguns já exoneraram mais de 100, outros mais de 200, né? Outros tomaram medidas, como por exemplo, em São Gonçalo, o Jaime, no final do ano, ele não pagou o 10º aos cargos comissionados. Conversou com os cargos comissionados e não pagou. Eu paguei. Nem a ele próprio. Nem a ele próprio. Eu paguei o 10º a todo mundo. Você entendeu? Então, medidas que... O prefeito de São José de Campestre, há 6 meses, não recebe o salário. Eu dou a ideia. Então, não o dele. Então, é uma situação difícil. Né? E acredito, ele está mostrando, ele está dando exemplo, mas acredito que outros servidores também estão sem receber, porque o prefeito chegar numa situação dessa. Né? Então, uma coisa eu digo a você, Pinto. Se o governo federal não socorrer os municípios aqui próximo, aí dentro dos próximos 3, 4 meses, a situação vai ficar insustentável. O prefeito Jackson, ele defende... Jackson Bezerra, do município de Afonso Bezerra. Afonso Bezerra, amigo nosso. Ele defende uma atitude mais radical do ponto de vista da luta do municipalismo através das federações e da confederação, da CNM também. Ele defende, inclusive, que os prefeitos ocupem lá à frente do Palácio do Planalto, no sentido de apressar que essas soluções venham. O que é que o senhor acha dessa sugestão do prefeito? Ótima sugestão. Eu, inclusive, estou disposto a fazer isso, porque eu estou sentindo na pele o que ele está sentindo e que os outros estão sentindo. Nós precisamos dar mais visibilidade, tá certo, aos pleitos dos prefeitos, porque é muito simples. O cidadão, ele mora no município. Quando ele tem um problema, ele vai procurar quem? O prefeito, que ele pode bater a porta e encontrar. Difícil ele encontrar o governo, o governador, a governadora, difícil ele encontrar o presidente, esse aqui é difícil. Não é certo? Então, mas o prefeito é direto na rua, é próximo a ele vai procurar. Então, tudo ocorre no município. Então, se as coisas não ocorrerem no município, o cidadão não vai estar bem. Então, a gente tem que mostrar isso para os governantes a nível nacional, a gente tem que mostrar a situação realmente do município, mostrar isso para a população, porque alguns menos informado acha que é porque o prefeito é incompetente, o prefeito não quer fazer, e a gente não pode, de maneira nenhuma, pagar um preço que não depende da gente, não depende dos prefeitos. Todos os prefeitos, eu conheço vários prefeitos, muitos prefeitos querem fazer, mas não pode, assim como eu que quero fazer, mas não posso, não tenho dinheiro para fazer, eu não tenho o que fazer. Então, é lamentável a situação. Quem assumiu, já disse isso, torno a dizer, quem assumiu as prefeituras de 2009 para cá, todos nós estamos fadados ao insucesso. Tá certo? A não ser que Deus realmente mande bom tempo, né?
e que o governo do Estado, o governo federal se sensibilize, principalmente o governo federal, e possa realmente ajudar os municípios.